Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou tentar responder uma pergunta que apareceu bastante aqui no canal depois que eu recebi o Book 4 Ultra para teste. Dá para trocar o meu MacBook Pro de 14 polegadas por esse novo Samsung? Então vou tentar mostrar o que eu vi de vantagem e o que eu achei desse notebook incrível e muito potente aí da Samsung. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então começando para ser, como sempre, bastante transparente com vocês, essa máquina que eu recebi para teste é emprestada e em breve, né, eu devo ficar com ela aproximadamente um mês, que é o prazo que é sempre entre 15 dias e 30, né, que nós ficamos com os equipamentos. Tô adorando a máquina, me surpreendeu. Tinha um pouco de receio de que ela fosse aquecer, mas isso não acontece, só em situações extremas de uso, mas tudo dentro do normal, do esperado. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Essa máquina, hoje, ela é vendida à vista, não é barata, tá, gente? É uma máquina de 17 mil reais à vista, tá? Só que nós estamos falando de um i9 com 32 de memória RAM e com um SSD de 1 tera, tá? É um monstro e uma placa 4070, RTX 4070, então assim, é tudo no máximo, é uma super máquina e assim, é surpreendente o que essa máquina pode te entregar de performance, tá? Então, o que seria equivalente a essa máquina? Hoje eu uso um de 14, um MacBook Pro de 14 polegadas, que é essa máquina aqui, até estou filmando ela para ficar mais fácil de mostrar para vocês, com chip M1 Pro, então é uma máquina muito boa, muito potente, mas ela está abaixo dessa máquina, não tem como comparar, tá, gente? São coisas bem diferentes. O que seria mais próximo de comparar, só para vocês terem uma ideia, eu acho que seria essa máquina aqui, um MacBook Pro de 16 polegadas, mesmo tamanho de tela, com 1 tera, começa a ter 1 tera só quando você escolhe o M3 Max. Ó, aqui eu não tenho 1 tera, então estou tentando montar uma máquina parecida, tá? Em vários aspectos, incluindo capacidade de armazenamento. Então, para pegar a primeira de 1 tera com 36 GB de RAM, contra 32 que eu tenho nessa máquina que eu estou testando, sairia 39 mil reais ou 35 mil à vista. Gente, é dinheiro pra caramba, é muito dinheiro, tá? Eu diria que é uma máquina muito difícil de alguém comprar, tá? Eu acho que tem que estar com volume de trabalho absurdo para justificar uma compra dessa, tá? Trabalho e dinheiro. E aqui a metade do preço. Queira ou não, é muito alto ainda, mas é metade do preço. E se você fuçar aí cupons pela internet, promoções, eu já vi por menos do que isso, tá? Então, assim, é ficar ligado, porque dá até para comprar por menos do que isso e assim, tipo, eu já cheguei a ver gente falando que comprou por 12, 14, tá? Então, assim, dá para achar. Tem que ter paciência, tem que procurar, mas às vezes você acaba encontrando. Mas vamos pegar esse preço aqui base, tá? É a metade do preço do MacBook. Hoje, se eu fosse comprar um MacBook parecido com o meu, seria esse modelo aqui, tá? Ele custaria 20 mil reais ou 23 mil reais à vista. Então, ainda assim, 20.700 reais contra 17. Então são quase 4 mil reais, né? 3 mil e alguma coisa de diferença, também não é uma diferença pequena, tá? E ainda assim eu teria bem menos RAM e bem menos SSD, metade do SSD. Então seria uma máquina inferior, tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu pegasse a de 1 tera, que vai custar à vista 24.300, ainda assim eu teria 18 de RAM e não 32 para ter o mesmo 1 tera de SSD. Então, gente, o preço é interessante, é interessante. Então agora vamos dar uma olhada na máquina para conversar um pouquinho mais sobre os detalhes dela. Bom, pessoal, então a primeira coisa que me chamou muito a atenção é o tamanho da tela. Sair de 14 para 16 parece pouco, mas ó, é realmente muita diferença. Aqui eu estou gravando na varanda, como sempre, e essa tela tem mais brilho, tem mais contraste, é uma tela realmente muito bonita, tá? Muito legal e tem uma resolução assim impecável, excelente.
Aqui o desbloqueio é pela digital e funciona direitinho, super rápido, super bom, exatamente como eu tenho no meu MacBook, então não tem nada de diferente. O que começa a ficar diferente aqui é o que eu falo. Primeira coisa, a tela. A tela realmente dá um conforto muito maior para usar por conta do tamanho. Ela é realmente bem grande e aí você consegue ter uma área de visualização muito legal. O que eu não gosto é disso aqui, né, gente? Essa McAfee empurrando o antivírus, mas enfim. Realmente é uma resolução muito alta de tela, é muito agradável de trabalhar com ela, e eu sinto, principalmente eu que trabalho aqui numa varanda, eu prefiro essa tela do que a do Mac por conta desse brilho e desse contraste maior. Eu acho que já está no máximo aqui no automático, vamos ver, ó. Está no máximo, mas é justíssimo, mesmo com a tela mais escura, né, com uma imagem mais escura, o brilho é realmente impressionante, então, assim, não tem nem o que falar. Bom, com relação aqui a teclado baixinho, perfil baixo, gostoso de digitar, silencioso para o meu gosto. O teclado numérico não é uma coisa que é um requisito para mim, mas é legal ter para colocar os valores aí e as coisas que eu preciso colocar nas planilhas de controle financeiro e de desempenho do canal e do meu site. É legal, facilita, não tem como negar. O trackpad, que ele não é exatamente centralizado na máquina, no começo eu estranhei um pouquinho, mas faz sentido porque ele é centralizado no teclado alfanumérico aqui nessa parte, e não considerando essa parte, porque normalmente você digita aqui. Então, considerando que você digita aqui nas letras, né, ele está centralizado. Mas no começo eu estranhei um pouquinho, mas me acostumei bem rápido. O único ponto até agora que eu achei que essa máquina fica um pouco abaixo das máquinas da Apple é a questão de alto-falante, né? O alto-falante está aqui, ó, não sei se vou conseguir mostrar, está aqui, e tem um som um pouco mais agudo, bem cristalino, bem bonito, mas mais agudo do que o som dos notebooks da Apple da linha Pro. Não estou falando Air. Air é muito parecido, mas da linha Pro tem um pouquinho mais de grave, tem um som um pouquinho mais encorpado, tá? Então é o único ponto que eu estranhei um pouquinho, mas muitas vezes eu acabo trabalhando de fone de ouvido, então não é uma coisa que realmente me incomodou pra caramba. O trackpad também é diferente, né, que ele tem o clique normal, né, não é um clique de máquina barata, graças a Deus, e não era de se esperar menos, né, é um clique de máquina mais robusta, mais cara, só que não é o mesmo processo ali de funcionamento existente na Apple, que tem um motorzinho ali por baixo, que quando a máquina está desligada o trackpad fica travado, entendeu? É diferente, mas é uma questão de costume, mas eu gostei bastante pelo tamanho, funciona muito bem, é agradável de utilizar. Um ponto positivo, apesar desse trackpad não ser tão bom quanto o da Apple, aqui eu tenho uma tela touch, tá? E isso, gente, pô, é legal, eu vou falar que é legal. Não é uma coisa assim que assim, só usando para você perceber o quanto é interessante você ter isso no dia a dia. Então realmente é um negócio que para mim faz diferença, você acaba usando com uma boa frequência, é agradável de usar, tá? Então realmente é um recurso que para mim fez a diferença. Não consegui usar a canetinha do Galaxy S24 Ultra nele, não funcionou, como funciona no Galaxy Book 4 360, mas deve ter com certeza, caneta compatível, e aqui funciona muito bem com os dedos na tela e quebra um galho imenso, tá? Então realmente gostei bastante dessa tela ser touch. Bom, falando aqui no meu uso mais pesado, vou fechar aqui, uso de edição de vídeo, aqui eu só vou abrir o aplicativo, tá? Para mostrar para vocês. Peraí que eu ainda tenho, às vezes, um pouco de dificuldade com a abertura, como ela funciona no Windows, né? O hábito de usar um Mac. Mas enfim, aqui eu estou usando o DaVinci Resolve, não é o meu software habitual, eu estou usando Final Cut Pro e LumaFusion, mas aqui eu fiz um projetinho de teste e, gente, foi impressionante. Eu tenho até um vídeo gravado, quem não viu, eu vou deixar e depois o link. Aqui é porque eu não estou com o SSD, eu acho até que eu já paguei os arquivos, eles estavam aqui,
Mas, resumindo essa história, a edição ela aconteceu de uma forma muito mais rápida do que eu imaginava. Eu consegui editar vídeo aqui, um vídeo de 27 minutos em 17 minutos. E no meu Maczinho velho de guerra que está aqui atrás, eu editei o mesmo vídeo com 1 para 1, tá? Ele funcionou 1 para 1, desde a última atualização deu uma melhoradinha, e foram 27 minutos, e a renderização aconteceu em 27 minutos também, o que é muito bom, tá? Mas aqui 27 para 17, essa máquina é muito poderosa, muito potente. Bom, outro ponto interessante, gente, é a possibilidade que eu já comentei de poder jogar alguns games. Não somente, né, no esquema ali de jogar no Xbox Cloud, que aí eu jogo até na TV da sala, que nem é tão nova, mas a possibilidade de jogar, assim, baixar um jogo real mesmo e jogar aqui local. Funciona muito bem, gente, funciona muito bem. Ele esquenta um pouco mais do que o normal, mas o normal para mim, né, o normal que eu tenho no Mac, tá? Mas o Mac eu não jogo, então tem que sempre deixar isso bem claro. Mas aqui ele esquenta, mas tem uma boa ventilação, ó, o áudio tá legal também, apesar de não ter aquele grave todo, né? Olha que legal, ó. Bom, é bem cheio, é bem encorpado. Vou diminuir para a música não me atrapalhar lá no YouTube. Mas assim, o que eu percebi? Que, obviamente, eu tenho a opção de colocar o desempenho na forma que eu quiser. Vou tentar esticar o braço aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho alto desempenho, o silencioso e o otimizado. Geralmente eu uso no otimizado. Essa aqui não é uma máquina gamer, dá para ver, né, que ela é bem fina, ela tem outra proposta, tá? É mais para um trabalho pesado do que para game, mas o que eu achei legal? Ela é capaz de rodar, tá? Aqui eu consigo jogar com gráficos bem assim, bem elevados. Aqui no otimizado, às vezes tem algum pequeno engasgo bem leve, mas não é a coisa mais comum do mundo, tá? Normalmente ela vai rodar macio, estou gostando de jogar com ela, mas se tiver qualquer pequeno engasgo, sempre tem a possibilidade de colocar ali a máquina para rodar no modo mais de alto desempenho. Tá? Então, um ponto interessante, agora eu estou usando essa máquina fora da tomada, tá? Então eu tenho restrições aqui, né? Óbvio, né? A máquina vai esquentar e não está ligada à fonte de energia, e mesmo assim, ó, eu estou com um bom fluxo de ar aqui na parte de baixo, a parte de aquecimento é aqui, nesse exato ponto, tá? É a parte de aquecimento, e embaixo a mesma coisa, mas aqui, até mais da metade do teclado, eu não tenho nem sensação de aquecimento, quando muito ela fica morna. Aqui eu acho que não vai dar para ouvir a ventoinha, ela é realmente bem baixa, ó. Então, assim, você praticamente não ouve ventoinha. Claro, se você tiver num modo mais otimizado, de alto desempenho, desculpa, você vai ouvir a ventoinha, mas assim, tranquilo, eu gostei bastante do desempenho dessa máquina. E o que é legal, é o que eu falo, se você tirar o jogo e trabalhar normalmente com ela, uma coisa que eu achei interessante, ela vai resfriar, ela vai ficar fria, gelada muito rapidamente, que o sistema de refrigeração eu achei que é bem competente, tá, gente? Eu já tinha mostrado embaixo aqui dessa máquina, tem uma área grande para a máquina respirar, então realmente funciona direitinho e ela fica fria num prazo muito curto depois que eu levo ela a um estresse de uma edição de um vídeo ou de um jogo mais pesado. E aí logo a ventoinha desliga, e essa máquina, mesmo usando o navegador com 5, 6, 7 abas abertas, mais algum aplicativo do pacote Office, tipo uma planilha, um texto, um PowerPoint, ou os 3 abertos ao mesmo tempo, eu consegui trabalhar no mais absoluto silêncio e sem ouvir ventoinha em momento algum. Então isso eu achei muito legal. Agora essa máquina já está muda, ó.
Não sei se deu para ouvir, tá um silêncio total. E o que é legal disso? É uma máquina que, se necessário, ela vai entrar com uma ventoinha, você vai ouvir, nada assim, né, parecido com outras máquinas que eu tive no passado, tipo o Dell G5, que parecia que tinha um drone na mesa. Você ouve, mas não chega a incomodar. E a máquina roda sem travar, sem nada, ela roda liso, tá? E no uso normal, no dia a dia, você trabalha com uma máquina no silêncio absoluto e totalmente fria, totalmente fria. Aqui, ó, como eu estava jogando, deu aqui uma bateria restante de 1h08, mas para o uso normal dá para trabalhar bem mais, né, gente? Não é uma coisa assim, vai trabalhar 2, 3 horas, tá? Dá para fazer ali umas boas horas de uso, mas é aquela história, tudo depende do brilho que você está usando, dos programas, a quantidade de abas abertas e vários outros fatores. Eu considero que essa é uma máquina para você trabalhar em casa, tá? Mas também, como ela é muito fina e muito compacta, apesar de ter a tela de 16 polegadas, ela é muito fininha e leve para o tamanho que ela tem. E então eu acho que dá para, obviamente, levar na rua, mas se fosse minha essa máquina, eu trataria ela como um desktop. Eu acho que é uma máquina super potente dessa e cara. É uma máquina para você usar mais em casa e não fora de casa, mas cada um tem, né, o seu uso, a sua necessidade. De repente, se você vai a garagem, né, sai do teu prédio, vai para o prédio da empresa ou do cliente direto, aí eu acho que dá para levar, não tem assim grandes problemas, né? Não vai deixar a mochila no banco do carro, mas dá para levar, escondidinho, tudo bem guardadinho. Mas assim, eu acho que é uma máquina para ser tratada com respeito de um desktop, né, de uma máquina fixa e deixar ela em casa ali bonitona, tá? Pelo menos seria o meu uso, que é o uso hoje do Mac. O Mac hoje, como é uma máquina muito cara, fica em casa, fica aqui bonitinha, não levo para rua, não levo para viagem nem nada parecido. A máquina tá fria. Tela touch aqui é muito legal, o brilho da tela é muito legal, desempenho é ótimo, teclado é ótimo, trackpad belezinha. Aqui, configurações muito respeitáveis. Então, o que eu mais gostei dessa máquina é que ela é uma máquina que no dia a dia dá para usar ela como se fosse um desktop, tranquilamente. A bateria está durando bem até no meu uso aqui, consigo fazer umas boas horas aqui de uso, mas como eu estou em período de teste, ainda não tenho assim um número de horas muito certo, porque eu estou estressando muito mais do que uma máquina normal. Mas o que eu posso dizer? Construção excelente, tela excelente, teclado muito bom, trackpad grande, confortável, conexões excelentes, né? Tem o HDMI que eu não uso nem na outra máquina, tenho aqui as duas USB tipo C, eu acho que são Thunderbolts, tá? Eu vou confirmar, eu deixo aí na descrição. Aqui eu tenho ainda uma USB regular, um leitor de cartão de memória do pequenininho e entrada para fone de ouvido. Gostei bastante dessa máquina. E agora, respondendo a pergunta, será que dá para trocar pelo Mac? Bom, a minha resposta é sim. O que eu teria de dificuldade nessa troca? Primeira coisa, gente, sendo muito, como é que eu vou dizer? Facilitando muito a troca, tá? Porque eu sou desses, né? Eu não fico apegado à marca nem nada parecido, tá? Então, se fosse para trocar hoje, quebrou o Mac, eu preciso trocar agora. Se fosse para trocar por livre e espontânea vontade, gente, eu não iria trocar nesse momento, porque eu teria que vender o meu Mac, ia pegar muito pouco na venda, ia ter que pôr muito dinheiro para pegar essa máquina. Então não compensaria. Mas se o Mac, né, subiu no telhado, deu algum problema, quebrou, morreu, o que aconteceria? Aqui eu teria uma máquina mais barata do que o Mac, com nota fiscal. Então se eu fosse viajar, se eventualmente eu precisasse levar essa máquina para qualquer canto, levaria mais em paz. Teria uma máquina que edita vídeos de uma forma mais rápida do que o meu Mac hoje, tá? Ainda com o DaVinci, que não é o software mais rápido do mundo, então eu teria ali sim uma performance bem mais rápida, né? De 27 minutos para 27, estaria com 27 para 17,
e pouco importa para mim se a ventoinha ligou ou não, se eu estou ouvindo ou não, desde que eu ganhe 10 minutos, né? Poxa, eu estou ganhando 30% mais ou menos de tempo, tá? Em cada edição. Então, poxa, é legal isso. Não dá para negar, tá? Então é uma performance excelente, configurações top e ainda ganharia o dobro de espaço para armazenamento, estaria saindo de 512 para 1 tera. Então, o que eu teria de perda? Eu teria de perda o som, teria um pouco menos de grave no som, isso é uma coisa que eu trabalho muitas vezes com fone de ouvido, então eu acho que dá para me acostumar. Teria outra perda, essa sim seria um pouco mais pesada, trabalhosa, vamos dizer, né? Que seria a parte das minhas notas que eu tenho no Mac. Então eu teria que exportar uma a uma. Isso dá um trabalho enorme, seria chato, são mais de 100 notas que eu tenho. Então, isso seria chato, não tem como exportar em um lote, não tem como fazer nada. Eu teria que exportar na mão e ainda escolher um destino, né, algum aplicativo para eu poder usar aqui, mas que também permitisse o acesso a essas mesmas notas no Mac, tá? No Mac não, no iPhone, que eu uso em paralelo Android e iPhone. Então, esse seria um grande ponto. E fora esse, gente, eu só teria que, obviamente, a curva de aprendizado de sair do LumaFusion e do Final Cut, principalmente Final Cut, para começar a trabalhar no DaVinci Resolve, mas isso, ok, gente, não vai matar ninguém. E perderia o Logic Audio Pro, é um aplicativo para música, que hoje eu uso bem pouco, tá? Confesso que no passado usei mais, mas ele está comprado, é meu, né? Aquela história toda, então eu estaria perdendo esse software. Então, esse acho que são os únicos pontos aí de atenção, mas todos super tranquilos de serem superados. Hoje os aplicativos de música eu uso bem mais no iPad e principalmente no iPhone, então, ok, dá para viver com isso, não tem problema nenhum, né? Não vai matar ter o Logic aí meio que colocado de lado, até porque hoje eu uso muito pouco ele. E acho que o grande problema seria as notas, que me daria um pouquinho mais de trabalho para fazer a migração, porque a migração seria manual. Mas fora isso, eu conseguiria trocar. Então eu fico muito feliz, né, gente, porque hoje eu tenho uma máquina que eu posso considerar como minha futura máquina, caso ou eu queira sair um pouco da Apple, usar um tempo uma máquina com Windows, ou se de repente acontecer algum problema com essa máquina, com esse Mac, que me force a fazer a troca. Então é legal saber que tem uma máquina aqui que vai dar conta assim com folga e ainda trazendo uma tela mais brilhante, uma tela touch e um desempenho até melhor do que o desempenho que eu tenho hoje no meu MacBook Pro. Aqui só uma curiosidade, né? Eu estava em 1h08 quando eu estava jogando. Aqui mexeu nesse tempo de gravação de vídeo, com a tela tá tudo bem, tá meio paradona, com 2 abas abertas só, mas subiu para 13 horas e 52 minutos, tá? Então, obviamente que você usando mais coisas, né, você vai você vai reduzindo, né, essa quantidade de horas conforme você vai abrindo as abas, você vai abrindo outros aplicativos, tá? Mas é muito interessante você ver que, assim, a máquina, ela tem muito hardware para aguentar o dia a dia. Ó, tô tocando aqui a aba e o negócio está ficando sempre aí por volta das 13 horas. Ó, agora deu 3 horas. Então, assim, não confio 100%, essa questão com Windows, né? Não tenho aqui plena confiança nesses números ainda. Aqui, quem quiser comprar um vaso sanitário tá aqui, né? A dica de compra aqui do canal, né, gente? E aí, eu acho que varia muito com a atividade que você está executando. Então, conforme você vai utilizando, aqui vai variando demais, mas assim, pelo menos que eu consegui fazer até agora, quem está com essa dúvida, pelo menos 3 horas e meia de uso para 4, do meu uso, tá? Com várias abas abertas tal, eu consegui, tá?
e assim, claro, coloca uma edição de vídeo, coloca um game, vai ficar entre 1 e 2 horas de uso, tá? O que eu não acho ruim, não é um recorde, não é uma coisa maravilhosa, mas não é ruim, tá? Mas fica aí mais ou menos a ideia, né, de duração de bateria, mas isso varia muito com cada usuário, não dá pra gente cravar que vai ficar assim, que vai usar mais ou menos, tá? Aqui já tá, ó, 3 horas e 9 minutos, e depende do que eu estiver mexendo, do que eu estiver abrindo, do que eu estiver executando aqui, tá? Mas em resumo, é isso. Para mim tá dentro do esperado, porque essa máquina eu trato ela como um desktop, tá? Então não acho ruim que ela dure 3, 4, 5 horas e não um dia inteiro. Isso é uma vantagem no Mac? É uma vantagem. Lá você consegue ficar longe da tomada mais tempo e pela forma de funcionamento, né, do sistema, que é diferente do Windows, lá você consegue ter ali um desempenho no máximo mesmo fora da tomada, enquanto que no Windows ele reduz o desempenho quando você está fora da tomada. Então temos essas diferenças aí também, mas, gente, é assim, tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de como você quer trabalhar e com qual sistema você trabalha. Então vai dar diferença, mas aqui, assim, você diminui um pouco o brilho, né? Você está fora da tomada, você tem que ajudar, né? Ajudar o negócio a funcionar um pouquinho melhor. Então, diminuindo um pouquinho do brilho, fazendo alguns ajustes, com o tempo, esse valor aqui vai ficar maior, ele vai sair dessas 3 horas e 9 com 87% de bateria, ou seja, deve chegar mais de 4 ou 5 horas, aí 4 horas pelo menos, e conforme você vai fazendo os ajustes, a máquina vai durar mais e vai trabalhar melhor com certeza, tá? Mas é uma máquina que eu fiquei muito contente, né, de testar, gostei bastante e acho que vale a troca, dá para fazer essa troca quem não quer gastar tanto dinheiro assim com uma máquina da Apple, hoje tem essa opção que é uma opção de respeito, é uma opção realmente muito boa e com alta performance. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi aí mais um vídeo, né, do Galaxy Book 4 Ultra, uma máquina que me surpreendeu e que realmente, né, respondendo a pergunta do início do vídeo, mais uma vez, eu trocaria. Eu conseguiria usar tranquilamente essa máquina no lugar do meu MacBook Pro de 14, com aqueles pequenos ajustes, um pouco de trabalho nas notas, mas acho que tudo acaba bem com o tempo, dá para fazer uso com certeza, e é uma baita de uma máquina super potente e super legal, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!